Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar então de reações de complexos, né, química de coordenação, como vocês podem ver na parte superior. Essa aula foi dividida em duas partes, parte 1 e parte 2, e hoje inicialmente vamos falar da parte 1, que envolve reações de substituição de ligante, considerações termodinâmicas, tendência nas constantes de formações sequenciais, o efeito quelato, efeito estéreos da deslocalização eletrônica, a série de Whitney-Williams e a velocidade de substituição de ligante e classificação dos mecanismos. Vamos ver isso nessa aula. Para a próxima aula será a parte 2, que é o quê? É a substituição de ligantes em complexos quadráticos planos e também a substituição de ligantes em complexos octaédricos. Bom, esse conteúdo, né, que a gente vai ver hoje na próxima aula, se você encontra no livro do Atkins, né, que é, nesse caso, a quarta edição, que é o livro de Química Inorgânica, no capítulo 20. Tá? Bom, então vamos inicialmente falar sobre reação de substituição de ligante, que nada mais é que a principal reação de um complexo. E ela basicamente envolve uma base de Lewis que vai deslocar uma outra base de Lewis. Então, nesse caso, a base de Lewis, ela é representada por Y, vai reagir com o ácido de Lewis, seria o seu complexo, liberando uma outra base de Lewis, que é o X. Nesse caso, o X poderia ser a própria água do meio, né, de hidratação do seu sal, né, que está em solução neste caso, como esta reação aqui embaixo, onde você tem um cobalto complexado com 6 ligantes de água, na presença de uma base de Lewis, né, você tem a liberação da água, que seria, então, a molécula dissolvente, ou seja, o Y, ou o X, né, me desculpe, o X, a água seria o X, e o Y seria o cloreto. Bom, então, dentro desse tipo de reação, você tem, então, as considerações termodinâmicas e cinéticas, né, envolvidas nas várias reações químicas. Em complexos não poderiam ser diferentes. Então, a gente pode tratar isso como uma constante de formação de um complexo. Que o que ela é? Ela nada mais é que ela expressa a força de um ligante em relação à força das moléculas do solvente, né, que estão como ligante, né, como o caso do exemplo que eu mostrei anterior e esse embaixo, onde você tem um complexo de ferro hidratado, hexaidratado, na presença de um ligante, que é o isotilcianato, né, você tem, então, a liberação da água. Então, numa equação que é a constante de equilíbrio, né, que basicamente é os produtos sobre os reagentes, no caso, os produtos do lado direito sobre os reagentes, né, você não, nesse caso, você não considera a água na concentração da água, porque ela é, nesse caso, constante, você não precisa considerar. E aí você tem o KF, que é a constante de formação do complexo. Bom, se este KF ele é muito grande, o KF é muito grande, significa que existe uma tendência muito grande dessa reação acontecer, ou seja, do ligante, né, reagir fortemente para formar esse complexo. Agora, se esse tipo de ligação não tem muita tendência de acontecer e esse ligante não é forte o suficiente para reagir, né, e preferir o complexo ficar hidratado, o valor de KF vai ser menor. Tá? Então, aqui fala que uma constante de formação sequencial é a constante de formação de cada substituição individual. Então, a gente está olhando, nesse caso, apenas uma única etapa dessa reação da síntese do complexo. E depois, a gente vai ver que tem uma outra constante de formação, tá? Que é uma constante de formação global, que é o produto de todas as constantes de formações sequenciais. Bom, uma outra coisa, né, que a gente pode falar é que é o seguinte, que a constante, o KF, que é a constante de formação do complexo, tá? Ela, né, como eu mencionei, ela pode ser grande, né, indicando que o ligante de entrada vai se ligar mais firmemente do que a água. E se for pequeno, né, vai ser o contrário. Agora, essa tabela ela é bem interessante, que ela ilustra vários exemplos, né? Por exemplo, quando você fixa o ligante e varia o metal, você pode ter, então, pelos valores da constante de formação, quem tem tendência
a reagir com esse ligante. Por exemplo, olha aqui, para o caso do cobre, mais 1, cobre mais 2, mercúrio mais 2, você tem elevados valores de constantes de formação, mostrando que existe uma tendência para essa reação acontecer. Agora, no caso de outros íons metálicos, como o magnésio, o cálcio, né, esses valores são menores, né, 1,7, 0,64. São menores os valores. Uma outra comparação que você pode fazer, envolvendo agora o ligante cloreto. Né? Cloreto, percebam, menores valores para quando o íon metálico é rubídio mais, Rb mais e magnésio Mg2 mais, e um alto valor quando é paládio, mostrando que essa reação do cloreto, né, para remover uma molécula de água, tem uma tendência maior de acontecer com o paládio do que os outros metais. Então, bem interessante esses dados. Agora, percebam, de uma forma geral, que os metais representativos da família 1A, que são mostrados aqui, 2A, basicamente da 2A, eles têm constantes formações menores, e a gente vai entender por que depois. Né? E, em alguns casos, depende do ligante, ele pode ter essa afinidade de reagir com esse íon metálico. No caso aqui do sódio, perceba que o sódio ele tem uma tendência a reagir com o ligante isotiocianato, mostrando, então, uma grande constante de formação. Bom, como eu mencionei, aquela equação ela era uma única etapa, era a primeira, né, etapa, né, o primeiro chamado de constante de formação 1. Né, mas a discussão das estabilidades é mais elaborada quando mais de um ligante pode ser substituído. Né? Então, a gente olhando todas as etapas. Né? Basicamente, para um íon de coordenação 6, a gente vai ter 6 etapas, certo? Então, a primeira aqui é representada pela reação do íon metálico M com mais L, formando o ML. Aí você vai ter a constante de formação 1, que é o produto sobre reagente. Depois o ML mais L formando o ML2, né? Segunda substituição do ligante. A terceira e assim sucessivamente. Né? E aí a gente pode ter uma constante de formação global, né? Que ela pode ser representada por duas equações aqui. Né? O beta-N, que é a multiplicação das todas as constantes de formações, e o beta-N, que pode ser também representado por essa equação global, né? O produto sobre o reagente dessa equação global, que é o M mais NL, né? Que vai dar MLN. Quem seria N? N, no caso, seria 6, se fosse para uma reação, né? Para formar um complexo octaédrico. Quadrado planar seria 4. Bom, seguindo com a explicação, uma outra coisa que a gente tem é a relação da constante de formação com a constante de dissociação. A gente sabe que a constante de dissociação ela é o inverso da constante de formação. Ela é o inverso. Então, se a constante de formação indica, né, a produção, a formação de um complexo, a dissociação é exatamente o contrário. E ela dá uma informação a partir de uma ideia de síntese desse complexo. Né? Então, o inverso de KF é a constante de dissociação. E para que ela serve? Né? Ela é interessante para a gente ter uma ideia da concentração do ligante para você produzir uma certa concentração do complexo. Né? Então, você tem uma ideia mais de síntese. Né? E aqui ele fala que se você tem uma relação 1 para 1 do complexo produzido, né, o ML, para o íon metálico, você vai ter, né, se essas duas concentrações forem iguais, do íon metálico para o complexo produzido, você vai ter que, basicamente, a constante de dissociação vai depender diretamente de L. Agora, ele fala também que se você tiver uma concentração muito grande do ligante, né, neste caso o contrário, né, você vai ter uma mudança insignificante na concentração do ligante, porque ele está saturado no meio, né, quando o íon metálico for adicionado, então, na complexação. E assim, a constante de dissociação ela vai depender exclusivamente, né, da concentração do ligante. Né? Ela é a concentração do ligante necessária para obter 50% de complexação. Tá? Então, basicamente, ela vai depender, né, da concentração do ligante. Bom, seguindo, a gente tem agora as tendências, né, das
constantes de formações sequenciais. Então, gente, em termos de valores de KF, né, como eu falei, pode ter KF1, 2, 3, até o 6 ou KFN, como é que seria a variação desses valores de uma forma numérica? A gente sabe que esses valores eles vão diminuir, porque a probabilidade de um ligante se ligar inicialmente é muito grande, é maior, porque você tem 6 sítios disponíveis, você tem 6 sítios disponíveis inicialmente. E esses sítios vão diminuindo ao longo que as reações vão acontecendo. Então, a tendência normal disso acontecer é que o KF1 seja, na maior parte das reações, sempre maior que o KF2, que o KF3 e assim por diante. Então, lendo aqui o que está escrito, a constante de formações sequenciais geralmente segue a ordem Kn maior que o Kn mais 1, foi o que eu falei. Então, se aqui for 2, aqui vai ser 2 mais 1, 3, né? Então, o K2 é maior que o K3. Aí, assim por diante. Então, K1 maior que K2 e assim vai. Como esperado estatisticamente. Tá? Essas tendências podem ser explicadas simplesmente considerando o decréscimo do número de moléculas de ligantes de água disponíveis para substituição. Foi o que eu expliquei. Então, quando você olha essa reação, a primeira reação aqui, esse ligante ele pode fazer uma reação substituindo qualquer uma dessas 5 outras posições de água. Já na etapa posterior, a probabilidade agora cai de 5 para 4. Então, é normal que a constante de formação ela diminua. Bom, e aqui, então, vou fechando novamente aqui o vídeo, mostrando que a inversão desse comportamento pode acontecer, né? Como vários fenômenos na química, ela pode acontecer. E ela normalmente indica que houve alguma modificação que pode ser estrutural do complexo, e a gente vai estudar esses casos. Mas, inicialmente, vamos ver um caso onde que é normal essa tendência. É que você tem um níquel hexaidratado reagindo com amônia, né? Aqui mostrando a reação global, com 6 amônias formando, então, o complexo hexamin níquel 2. Bom, e aqui na tabela a gente tem todas as constantes de formação. De uma forma natural, a gente vê essa lógica que eu estou comentando, que é os valores de KF diminuindo à medida, né, que a constante de formações, que as reações vão acontecendo. Então, normalmente, você expressa esses valores para tornar de uma forma mais didática, numa escala logarítmica, porque eles podem variar de um valor que é menor, que é bem baixo, né? Menor que 1, 0,1, 0,2, 0,01, até valores bem enormes, né? Como 10, valores da potência de 10, 10 elevado a 2, a quarta, 5, oitava. Então, você trabalha na escala logarítmica para você facilitar esse tratamento de dados. Uma outra coisa que essa tabela traz que é interessante é a relação de Kn por Kn-1. A tendência normal é o quê? É que o valor de Kn-1, né? Então, por exemplo, se aqui é K3, aqui é K2, então o valor de Kn-1 ele vai ser sempre maior do que o Kn, né? Então, por exemplo, se aqui é K2, olha, aqui é K2, 2,17, né, dividido por 148, né, que vai dar esse valor de 0,28. Depois, 1,66 dividido por 45,7. Então, percebam que esses valores sempre são menores que 1, indicando, então, essa tendência natural, né, das constantes de formações, elas diminuírem ao longo das etapas reacionais à formação de um complexo. Certo? Vamos continuar. Agora, né, existem, né, inversões desse comportamento, né? E esse é um bom exemplo, por exemplo, a reação global da formação de um complexo de ferro, né, com o ligante bipiridina. Lembrando das matérias anteriores que a bipiridina é um ligante bidentado, né? E aqui a gente tem a reação global, não, desculpa, uma das etapas da reação, né? A última etapa aqui dessa reação. Então, formando o complexo com 3 bipiridinas. E por que isso acontece? Vamos ver aqui. Ó. Você tem um complexo de ferro
hexaidratado que se liga com uma bipiridina que vai, então, eliminar como grupo de saída 2 moléculas de água. Então, o KF1 tem um valor aqui, o log do KF1 de 4,2. Depois, uma outra bipiridina vai se ligar e vai expulsar novamente 2 moléculas de água. Aí o valor do KF2 é 3,7. Caiu. Até aí, tudo bem. Agora, você vê a bipiridina eliminando mais 2 moléculas de água, formando, então, agora o FeBip3, e aí o valor de log de KF3 aumenta. Por que esse aumento? A explicação se dá pelo fato que você está saindo do ligante de campo fraco e para um ligante de campo forte. A distribuição do ferro, nesse caso, é D6. Aqui ele está falando, então, que existe uma inversão da distribuição de T2, de T2G4 é G2 para T2G6, ou seja, aí os valores da energia de estabilização do campo cristalino eles são aumentados, favorecendo a formação desse complexo. Se a formação do complexo ela é favorecida, logo existe um aumento do log de KF3. Então, nesse caso, olha que interessante, o log de KF3 é o maior valor aí. Então, o KF3, a última constante de formação, ela é maior do que a primeira, e a primeira é maior do que a segunda, como indicado aqui. Bom, um outro exemplo que mostra uma certa, vamos falar assim, anormalidade é para a formação, né, de complexos de mercúrio envolvendo o ligante cloreto, como mostrado na reação. Bom, você tem aqui, primeira etapa, aqui, o cloreto reagindo com a água, né, formando um log de KF1 aqui de 6,74, depois um outro cloreto, substituindo novamente a água, e depois você tem um terceiro cloreto entrando, né? Um terceiro cloreto entrando, e aí você tem o quê? Uma mudança nessa etapa de hexacoordenado para com 4 coordenações, né? Tetracoordenado, né? Tu sai de um complexo, nesse caso aí, octaedro para um complexo que tem um número de coordenação 4, né? 3 ligantes. Então, você tem uma mudança, né? Uma mudança na sua configuração eletrônica. Aí a gente sabe que a energia de estabilização do campo cristalino para compostos que são quadrado-planares ou tetraedros são menores do que este tipo de do que o octaedro, né? Então você tem aí uma diminuição do log de KF3. Você tem esse grande decréscimo dessa energia. Bom, um outro exemplo que a gente vai fazer agora para vocês, se vocês entenderem, então, vamos tentar explicar agora algo interessante que também existe na formação de complexos de cádmio reagindo com brometo, como mostrado aqui neste exemplo. Você tem lá as constantes de formações sequenciais para os complexos de cádmio 2 com brometo são KF1 36,3, KF2 3,47, KF3 1,15, KF4 2,34. Por que? A pergunta é, por que o valor de KF4, vamos riscar aqui, ele é maior, por exemplo, do que o KF3. Vocês viram na situação anterior de ter aquele brusca diminuição para o mercúrio. Agora vamos tentar explicar. Bom, usando a nossa canetinha, a gente vai tentar aqui fazer para vocês. Então, você tem um cádmio com a água, que é hexacoordenado, 2+, reagindo com o brometo. Então, a primeira etapa, você tem a entrada de um brometo, agora 5 moléculas de água, a liberação de uma água, e você teria, então, o nosso KF1. Brometo tem carga negativa, ali está 2+, né? Eu tentei aqui desenhar 2+. Então, a carga agora é +1. Indo para a próxima, você vai ter o cádmio, Br, com a água 5, mais Br-.
outro brometo, o bromo, né? E aí você vai ter CdBr2, água 4. Lembre-se que ligante com carga negativa é, segundo a nomenclatura que vocês aprenderam comigo, fica mais próximo do íon metálico. Ligante negativo, neutro, depois carga positiva. E aí você tem o KF2. Vamos para a terceira e penúltima. KdBr2, água 4. Não tem carga, né? Mais Br menos. Olha a carga do complexo agora. Cuidado para não errar. CdBr3. A água vai acontecer o que com a água? Água 3. Carga menos 1. Mais água, outra eliminação de água. KF3. Até aí, nenhuma mudança, ordem natural, né? KF1, 36,3, KF2, 3,47, KF3, 1,15. Agora o KF4 aumentou. O que vai acontecer, então? Olha a entropia dessa reação aumentando. Agora, KdBr3 com água 3, carga menos 1, mais Br menos, que vai acontecer agora uma mudança, né, na esfera de coordenação. Né? Você vai formar o cádmio, né? O íon cádmio, Br4, carga menos 2, complexo provavelmente tetraédrico, com liberação de 3 moléculas de água, um grande aumento de entropia, fazendo com que o valor dessa constante de formação aqui seja aumentada. Vou afastar um pouco aqui, o KF4. Então, gente, resolvendo esse exemplo para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para o próximo. Aqui eu resolvi novamente, era caso não tivesse dado certo. Vamos continuar aqui. Bom, agora a gente vai fazer as considerações, né, vendo o efeito do quelato, né, o do quelante, né, considerações termodinâmicas por tipo de ligante. Então, o que é o efeito quelato? Basicamente, ele está relacionado com a maior estabilidade de um complexo contendo o ligante polidentado, ordenado quando comparado com um complexo que ele é monodentado, né? Então, o que acontece com esse ganho entrópico e como é que a constante de formação ela é afetada? Outra coisa interessante que o livro traz, quando o KF1 para a formação de um complexo com ligante bidentado é comparado com a soma das constantes de formações, né, que são várias etapas, né, a gente sabe que a gente vai ver que o KF1 do quelato, né, do quelante bidentado, ele é maior. Professor, não entendi o que você disse. Vamos então para os exemplos. Você tem aqui o cádmio, que pode reagir dois ligantes diferentes. Um etileno de amina, você lembra que ele é um ligante que tem duas aminas, bidentado. Então, ele pode reagir na primeira vez, né, na primeira reação, né, na primeira etapa, e liberar já 2 moléculas de água. Ou seja, libera 2 moléculas de água. Todas as reações que a gente estava vendo anteriormente liberava quantas moléculas de água? 1 molécula de água. Agora são 2 moléculas de água. Então, você tem um ganho entrópico, um valor de entropia aqui de 13 joules Kelvin-mol. E o log de KF1, 5,84. Agora, considerando o cádmio com amônia. Mas são 2 etapas. Então, você considera a primeira etapa a amônia substituindo o cádmio, a água, desculpa, formando um primeiro complexo. Depois, a amônia de novo substituindo a água, formando esse complexo aqui, CdNH3, água 4. E aí você vai ter o log de beta, que é a constante de formação global, que é você multiplicar o KF1 com o KF2. Multiplicando esses 2 valores, né, ou resolvendo na forma do log, né, você pode multiplicar os 2 valores e depois fazer o log, você vai ter ele 4,95, ou seja, ele não é maior do que o log do KF1 quando você tem um ligante bidentado. Então, ele não é maior do que esse valor.
né, o log de beta 2 não é maior do que o log do KF1. Por quê? Porque aqui você tem um aumento da entropia, né? E percebam que aqui você não tem um aumento da entropia, sim uma diminuição da entropia. Bom, então, mais o que? Você tem o que eu falei, uma vantagem entrópica daquela ação que vai além dos ligantes bidentados. Tá? Valendo também, né, princípio para qualquer ligante polidentado. Então, vale para vários ligantes bidentados, também polidentados. De fato, quanto maior for o número de sítios doadores do ligante polidentado, maior será a vantagem entrópica. Então, isso, em termos termodinâmicos, explica por que o EDTA é um ligante, se você reagir com cálcio, magnésio, né, e usar também quelatoterapia no meio básico adequado, como que ele tem essa vantagem entrópica, né, de reagir com o metal, sequestrar o metal, capturar e formar um complexo estável. Bom, nesse tipo de situação, quando uma constante de formação medida e for da ordem de 10 a 2 e 10 a 25, é um sinal que o efeito quelato está presente. Então, percebam quando você tem então, ligantes polidentados, bidentados, produzem grandes constantes de formações, ou seja, a formação de um complexo é favorável, e nessa escala aí, muito interessante. Também vai existir um fator cinético, né? Quando um grupo de ligante de um polidentado vai se ligar ao íon metal, vai aumentar a probabilidade desses ligantes. Então, a partir do momento que um ligante bidentado polidentado, né, vai se ligar, a probabilidade dos outros se ligarem com os outros íons metálicos ou os outros sítios do íon metal vai aumentar também, termos cinético. Bom, aqui traz também uma informação agora de o que acontece quando, em relação ao efeito estéreo e a deslocalização eletrônica, se isso ajuda. Basicamente, o livro traz que formações de complexos com ligantes que têm ciclos é mais favorável quando esse ciclo tem é de 5, é um anel de 5 membros ou de 6 membros, como aqui mostrado aqui pela estrutura 1, e a estrutura 2, que no caso a bipiridina você tem um anel de 6 membros, mas neste caso não é tão favorável. O mais favorável é com um ligante de 5 membros, que você tem um menor efeito chamado de torção, né, do próprio anel. Bom, vamos mostrar o que o texto está dizendo. A estabilidade de complexos quelatos de metais D envolvendo ligantes de imina, que esse da estrutura 1, é o resultado do efeito quelato em conjunto com a capacidade dos ligantes atuarem tanto como receptor π e doador sigma. O primeiro ocorre através da sobreposição dos orbitais D do metal com os orbitais π antiligantes vazios. A gente já viu isso daqui. Então, primeiro, ele diz o seguinte, quando existe uma tendência de estabilidade do íon metal se ligar com ligantes que tenham ciclos ou ligações π conjugadas, porque você tem a ligação sigma do ligante para o metal e você tem uma retrodoação do metal, dos orbitais do metais, dos elétrons orbitais dos metais D para o ligante antiligante para o orbital antiligante do ligante. Tá? Então, é essa tendência que existe. E a gente viu isso na aula passada. Bom, mas o que tem interessante? Eu vou voltar depois para explicar aquilo ali. Os efeitos estéreos possuem influência importante na constante de formação. Tá? Então, assim, anéis, com os anéis de... É difícil você ter complexos ou íons metálicos ligados com anéis de 7 membros, de 3 membros, de 4 membros ou de 8 membros. Isso não vai acontecer. O mais estável é de 5 membros. E o de 6 membros já é razoavelmente estáveis, como esse daqui da bipiridina, da fenantrolina. Tá? Então, fenantrolina já é um pouco, né, complicado, né, de um anel maior, tá? Porque questões de distorção. E o que ajuda a favorecer, então, a formação desses complexos é a ligação π, né? Porque esses ligantes, a gente viu, eles podem atuar como receptor π. Como exemplo dessa estrutura aqui, você tem um íon metal, ele vai receber um par de elétrons do ligante, mas também o metal pode doar elétrons a partir do orbital π antiligante. E a gente viu isso na teoria do campo ligante. Então, vai lá, dá uma olhada, ele tem essa tendência, então, de favorecer, né, de baixar essa energia, o π antiligante do íon metal reagindo
com o T2G, formando 2 orbitais T2G. A gente viu isso, vai lá na aula da teoria do campo ligante, para explicar o que é um receptor pi. É o que ele está falando aí nesses slides. Tá? Só para frisar. Então, esses ligantes que têm ligações insaturadas conjugadas são receptores pi e também fazem ligações sigma. É isso que vocês têm que acontecer. Eles não têm elétrons livres, né, mas eles podem receber um par de elétrons do ligante. E aí você vai lá na teoria do campo ligante. Vamos agora para a série de Winen e Williams, que está relacionado com a estabilidade relativa à formação de complexos, que pode variar, lógico, dependendo do íon metálico. E você então tem essa série, onde essa estabilidade ela vai aumentando à medida que você sai da família 2A, né, quando o raio vai diminuindo. Perceba que você sai do bário, que tem um raio grande, vai diminuindo o tamanho do raio, vai aumentando essa estabilidade, ou seja, a constante de formação vai aumentando. Depois o manganês, que é da família D7, então você aumenta, essa coisa vai aumentando, então depois vai para o ferro, que é da família D8, cobalto e o níquel, e por último o cobre, né? O cobre então formando um dos complexos mais estáveis com maiores constantes de formação. E depois você tem uma diminuída para o zinco, né? E a gente vai explicar isso no próximo gráfico, por que esse comportamento. Então percebam que numa mesma série, né, com exceção do bário, estrôncio e cálcio, que não estão nessa série, vai diminuindo o tamanho do raio, vai aumentando a constante de formação, né? Então é uma soma-hora que é relativamente insensível à escolha dos ligantes, né? Vai formando complexos estáveis. Bom, já comentei. Então, esse gráfico bem legal que tem no Atkins mostra essa variação dos valores de KF para o mesmo ligante quando você vai mudando, então, os íons metálicos. E percebam esse aumento. Você tem aqui a linha vermelha, que é um ligante o oxalato, né? E você está vendo esse aumento ao longo da série, né? Excluindo aqui a família, o bário, o estrôncio e o cálcio, vai aumentando, chega que você tem um ponto de máximo do cobre, depois diminui. Agora você tem um aumento mais brusco quando você coloca um ligante que é de um campo mais forte ainda, né? Principalmente a partir do manganês, né? O manganês, você vê que o manganês para o ferro tem esse aumento, é maior, né? Como é que então a energia de estabilização do campo cristalino ela interfere, né? Porque você vai ter uma mudança na distribuição de D6 para D7, né? Para D8, aonde vai ficar, enfim, os elétrons, os valores, o desdobramento do campo cristalino, pode ser afetado. Bom, uma outra coisa interessante, por que o níquel, na verdade o cobre, ele tem esse ponto de máximo, né? O cobre tem esse ponto de máximo porque ele pode ter uma questão aí do efeito Janteller. O D9, ele, neste caso, ele tem uma distribuição D9. E essa distribuição D9, você tem um elétron desemparelhado. E esse elétron desemparelhado pode provocar uma repulsão, que aumenta ainda mais o desdobramento do campo cristalino. Então, está relacionado, na teoria do orbital molecular, explicando aqui a distribuição do D9, você tem 6 elétrons no T2G e 3 elétrons no EG antiligante, tendo um elétron desemparelhado. Então, para explicar um complexo quadrado planar, no caso, um complexo quadrado planar, você teria uma maior repulsão e aí, nesse caso, um aumento dessa energia de estabilização no campo cristalino, que é explicado por isso. Bom, seguindo adiante, a gente vai falar um pouquinho das velocidades de substituição de ligante. Você tem complexos que podem ser lábeis, você tem complexos que podem ser inertes, complexos que podem ser não lábeis, dependendo do íon metálico, né? Então, a velocidade com que o complexo converte-se em outro é governada por uma energia de ativação que a gente vai estudar ela quando a gente for falar de mecanismos de reação. Bom, então a gente tem vamos falar assim, esse diagrama que mostra então, a velocidade de substituição do ligante, que a gente sai de uma escala, né, do tempo de vida da reação. Aqui em cima fala o título, que ela se fala o seguinte, que é o tempo, né, de vida característico para a troca, para a troca de moléculas de água, né, de água complexos. Né? Então, a saída dessas moléculas de água, né? Qual a cinética disso sair, dependendo do íon metálico. Então, percebam que, dependendo de alguma situação, essa saída é muito rápida. Né? Você tem ali, no caso, numa escala de 10 a menos 10, partindo até uma escala de vários anos,
como o caso do crômio mais 3 e o lantânio mais 3, índio mais 3, enfim. Índio mais 3 não, a partir do crômio mais 3, né, que são vários anos, né, por aqui. Bom, então aqui repare que eu agrupei esse diagrama, tirando aqui a minha foto, na forma de famílias, né? Então você vê que você tem tempos de vida relativamente muito curtos para uma família 1A, como o caso do sódio, no caso da família 2A, alguns metais de transição, né? Depois esse valor de tempo de vida da reação, ou seja, a cinética de substituição de água, ela cai um pouco, os metais de transição, e depois fica muito estável para elementos que têm carga mais 3. Então, percebam que em os metais com cargas altas, né, mais 3, mais 4, forma um complexo estável com a água, né? Não vai ter uma reação. Agora, em outras situações, ou ele é muito instável, né, ou ele tem uma certa estabilidade. E a gente vai entender agora no próximo slide o porquê disso. Então, a primeira coisa é o seguinte, quando a gente fala de labilidade ou inércia de íons complexos, a gente pode falar o seguinte, que, primeiro, complexos do bloco S, a maioria deles são altamente lábeis, ou seja, não são estáveis para você fazer reações, exceto o berílio e o magnésio, no caso, o magnésio, reações com EDTA, por exemplo. Todos os complexos do íon M3 do bloco F são todos muito lábeis. Então, metais do lantanídeos e actinídeos são muito lábeis aqui, representado pelo lantânio, como você pode ver, com carga mais 3, extremamente lábil, do bloco F. Outra observação interessante, complexos do íon T10 têm energia de estabilização 0, tá? E são normalmente, então, muito lábeis. Vamos olhar aqui. Então, o zinco mais 2, cobre mais 2 e mercúrio mais 2, desculpa, zinco, é o zinco, cádmio e o mercúrio. O cádmio está localizado aqui, o zinco mais 2, o mercúrio mais 2 são lábeis. Mais o que? Ao longo da série 3D, o complexo dos íons MD são moderadamente lábeis, estando os complexos de cobre 2 distorcidos entre os mais lábeis, né? Que aí a gente viu também uma relação com a energia de estabilização do campo cristalino. M mais 3 são menos lábeis que íons M mais M2, né? Então, a gente vê que M mais 3 aqui são um indicativo já que são menos lábeis, né? Tem um tempo, são mais estáveis nesse caso do que o M mais 2, a gente consegue ver isso. E as últimas observações é que complexo de metais D3, D6 de spin baixo, né? Ou seja, ligado, que vai se ligar a um ligante forte, que vai aumentar muito a energia de estabilização do campo cristalino, são geralmente não lábeis, ou seja, são mais estáveis. No caso aqui, o crômio 3. E o crômio 3 está exatamente aqui, ó. A gente também tem o ferro 2, né? O ferro você pode ver um pouco mais localizado à esquerda. E para finalizar, a gente tem a inércia muito comum entre complexos da série 4D e 5D, refletindo a alta estabilidade né, de estabilização no campo cristalino. Então, percebam que em situações em que você tem carga elevada, a energia de estabilização no campo cristalino alta, certo? Você tende uma maior estabilidade ou inércia para reagir um íon metálico em água. É só em algumas situações eles reagem. Agora, quando você tem energia de estabilização baixa, você tem, no caso aí do cádmio, do mercúrio, né, do próprio cobre, aí você tem uma maior, e os próprios que são, os metais reagem mais rápidos, né? Então, um exemplo aí. E você tem alguns elementos de transição que tem um meio termo, que é o que a gente vai trabalhar. Então, são o 4F e o 5F, os lantanídeos, e alguns de transição que são mostrados aqui. E outros 4D e 5D já são mais estáveis, fazem poucas reações. E aqui essa tabela é interessante, que é uma escala do tempo representativo de processos químicos e físicos,
que mostra a ideia dessa inércia reacional, saindo lá de uma escala de femtosegundos, que é a vibração molecular, tempo de rotação em picosegundos, depois a associação do ligante, depois nanosegundo, a troca do ligante. Uma troca de um ligante acontece em nanosegundo, pode acontecer em nanosegundo. Depois você tem uma transferência de carga, que acontece numa velocidade de microsegundo. Depois você tem uma outra troca de ligante, pode acontecer em milissegundo, no caso que é a platina perdendo água. Depois você tem uma outra troca do ligante, que já mais não lábio, pode acontecer em 50 segundos, no caso do vanádio, tem carga mais 3, olha a carga aumentando. E depois você tem um outro de carga mais 3, que é o cobalto, que é inerte, né? Demorando 32 anos para perder a molécula de água. 32 anos. Imagina, tem 36 anos, 32 anos demorou para perder a molécula de água. Então, percebam como, né, a característica do íon metálico ela interfere na cinética, né, da reação de complexação. Bom, a última parte dessa aula, a gente vai falar, então, da classificação dos mecanismos reacionais. De uma forma bem breve, ilustrativa. Primeira associação, a classificação dos mecanismos reacionais do sistema de coordenação pode ser dividida em 3 etapas: associação, ou associativa, dissociativa e troca. Tá? E a gente vai estudar essas etapas que elas acontecem. Bom, o primeiro estágio na análise cinética de uma reação é estudar sua velocidade, né? Então, esses mecanismos ajudam a entender a velocidade dessas reações, né? Elas podem ser de primeira ordem ou de segunda ordem. Mas vamos entender, primeiro, o que são esses mecanismos. Primeiro mecanismo, esse mecanismo dissociativo. O que ele fala? Ele fala, basicamente, que ele é uma sequência de reações que vai levar uma formação de um intermediário que tem um número de coordenação reduzido. E esse intermediário ele pode ser detectado, ou seja, até mesmo isolado, né? Ele tem um tempo de meia-vida que você consegue detectar isolado. Então, o que vai acontecer? Então, como é que vai acontecer a substituição de um ligante, por exemplo? Você tem um MLX, né? Então, você vai ter o X saindo, que é o grupo abandonador, o grupo de saída, e o Y entrando. Então, você tem, imagina, se é um ligante, se ele é um ligante que está... Espera só um pouquinho que eu vou incluir o meu vídeo. Para aparecer. Se é um ligante hexacoordenado, ele vai perder um ligante, vai para pentacoordenado, e depois vai entrar um outro ligante novamente, o hexacoordenado. Então, você tem primeiro, para essa reação acontecer, um ganho, você precisa ter um ganho da energia de ativação, né, com a aproximação, ou melhor, esse ganho de energia de ativação, esse ligante ele tem que sair, né, para isso acontecer. Depois, o outro ligante, ele se aproximar, e aí vai acontecer a reação. Então, olha a primeira etapa. A primeira etapa, você tem energia de ativação, a eliminação do ligante X, e aí vai atingir esse mínimo de energia. Depois o ligante Y vai se aproximando, né? Vai se aproximando, aumenta o máximo de energia, e aí acontece a reação, e a energia ela é reduzida quando a reação é formada. Exemplo, você tem aqui um complexo de vanádio, hexacoordenado, hexacarbonil vanádio, vai para pentacarbonil, perdendo um carbonil, né? Depois entrando numa fosfina. E aí você tem novamente o ligante hexacoordenado. Então, percebam que ele fala que o estado intermediário ele pode ser capturado usando o solvente THF. Então, muito interessante. Normalmente, em reações orgânicas, o estado intermediário é bem complicado de ser detectado. Agora, a gente estava falando do dissociativo, né? O dissociativo, a gente tem, então, uma diminuição na coordenação. Agora, o associativo, a gente vai ter um aumento desse número de coordenação, vai ser elevado. Então, o professor vai acontecer para hexacoordenado? Não vai acontecer muito para hexacoordenado, porque não vai para 7, depois vai cair para 6. Vai acontecer para aqueles que têm um número de coordenação 4. Tá? Por exemplo, você tem aqui o MLX mais Y, então entra o Y, aumenta a esfera de coordenação e depois sai o X. Tá? Então aqui você vai ter essa agora aproximação do Y
vai aumentando, vai ter esse aumento da energia de ativação, o Y vai se ligar, diminui a energia de ativação, e depois vai ter a quebra da ligação saindo do X. E aí o X sai. Exemplo, você tem uma ligação de um composto que é quadrado planar, à base de cianeto, tetracianoníquel 2. Entra agora um cianeto que ele está marcado com carbono 14, vai se ligar, aumenta a esfera de coordenação para o mecanismo associativo, representado por A, e depois diminui a esfera de coordenação. Então, forma típica do perfil de reação com mecanismo associativo. Agora, vamos para o último mecanismo, mecanismo de troca, que aí você tem um estado de transição, né? À medida que o ligante vai se aproximando, o grupo de saída vai se retirando. E percebam que parece um estado de transição aqui, que a gente pode chamar, mais curto, né? E mais difícil de ser detectado. A gente não tem aquele vale, como observado na figura anterior, no caso associativo. A gente tem no mecanismo de troca, não vê muito bem esse vale. Então, os grupos de saída e de entrada são trocados em uma única etapa, né? Não tem aquelas duas etapas como mostrado anteriormente com a presença do vale. Tem duas etapas anteriormente, associativa. Agora você tem uma etapa só, formando, né, nesse caso, o intermediário verdadeiro, que é chamado, né? E aqui você tem um exemplo da reação. Bom, então na aula de hoje, nós vimos a parte 1, todos os temas aí levantados. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. E na próxima aula, que vai ser publicada logo mais, vamos ver a segunda parte envolvendo a substituição de ligantes em complexos quadrado-planares e octaédricos. Espero que vocês, então, não percam. E obrigado pela atenção. Quem não se inscreveu ainda é aluno meu, se inscreva no canal, por favor, porque lá tem vários vídeos interessantes, são só sobre química inorgânica, a gente está colocando material muito bacana sobre química forense. Tá? A gente vai colocar depois mais material de química inorgânica, futuramente materiais de métodos analíticos, enfim. Curte lá, se inscreve e comente. Até a próxima, pessoal.